Charles Sanders Peirce nasceu em meados do século XIX na cidade de Cambridge, em Massachusetts, Estados Unidos, berço de uma das mais renomadas universidades do mundo, a Harvard, onde o pai de Peirce era um eminente professor de matemática e onde ele próprio se graduou em Química, aos 24 anos. Química, matemática, astronomia, geodésica, lógica, epistemologia, filosofia, semiótica. Peirce se dedicou a tantas áreas do conhecimento que a semioticista persiana brasileira Lúcia Santaella o considera um Leonardo da Vinci moderno. Peirce trabalhou 30 anos como geodésico na US Coast Survey, como astrônomo no Observatório de Harvard e professor de lógica na Universidade Johns Hopkins. Em suas últimas décadas, Peirce mergulhou em sua casa de campo na Pensilvânia, dedicando-se a produzir manuscritos científicos e filosóficos, muitos deles publicados após a sua morte. Peirce desenvolveu uma ciência dos signos, a semiótica, do grego semeion, que quer dizer signo, sinal, sintoma, usada na medicina grega para descobrir a doença pela interpretação dos sintomas, isto é, dos sinais perceptíveis. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus. Corria o século 400 a.C. Na Grécia, o jovem ateniense Aristócles era forte, atlético e praticante de ginástica olímpica. Daí o seu apelido de Platão, do grego largo, amplo. Dizem que inventado por seu treinador Ariston de Argos. Filho de tradicional família de políticos, descendente do poeta e legislador Solon e de Cadmus, o último rei de Atenas, Aristócles, o Platão, viveu a fase áurea da democracia ateniense. Recebeu esmerada educação com vistas à prática política. Porém, as alternâncias de facções no poder o fizeram prudentemente manter-se à distância de cargos públicos, enquanto formulava, entre outras coisas, a sua teoria do governante filósofo. Teoria que Platão tentou persuadir os soberanos de Siracusa a colocar em prática várias vezes, mas sem sucesso, até ser preso e quase vendido como escravo em Egina, resgatado na última hora por amigos. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características. Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes.
Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação. Para os homens e animais, a diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente.